Ontem o José Boto deu a sua segunda entrevista coletiva pelo Flamengo e eu achei a entrevista muito boa, cara. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma que ele se comunica, porque a gente tem essa visão que os portugueses são muito rígidos, muito duros. O Jorge Jesus era assim, o Vitor Pereira era assim. Então a gente sente que ele, o Abel Ferreira, né, do Palmeiras, também tem muito disso. Então a gente sente que às vezes eles são um cara muito ríspido do jeito de falar deles. E o José Boto, eu achei que ele foi muito tranquilo, sabe? Muito leve o jeito dele de falar. E parece bobeira, mas se ele fala assim com os funcionários do clube, com os jogadores, com o técnico, isso pode ser interessante, né? Você tem uma forma mais sociável de falar, faz toda a diferença. Sua comunicação faz toda a diferença. E aí o José Boto pareceu para mim nessas duas entrevistas muito tranquilo, um clima leve. Não é que ele é um bobalhão, sabe? Mas ele é um clima leve, ele não é aquele cara ríspido, duro, igual a gente já viu o Jorge Jesus, igual a gente viu o Vitor Pereira. Inclusive ele fez algumas piadas, eu até anotei aqui, que quando perguntaram assim, qual tá sendo a maior dificuldade para você no Flamengo até agora, né? Nesses dias que você tá no Flamengo. Aí ele falou, vocês da imprensa. E aí, kkkk, deu risada depois. Então, assim, ele é um cara que ele fez uma outra piadinha ali, ele brincou com o pessoal, ele deixou o clima tranquilo, o clima leve, ele não é aquele cara pesado, rígido, assim, igual o Vitor Pereira, não, no Corinthians, que ele falou que se eu quisesse, se eu pudesse escolher, eu tava jogando no Liverpool, não tava aqui no Corinthians. Então, realmente é complicado. E outra coisa aqui que é muito doido, cara, que são as perguntas que os brasileiros fazem, né, cara? Tem cada pergunta que eles fazem ali, porque o José Boto, logo de cara, eles falam assim: não vamos falar de contratação. E aí teve umas 3, 4 perguntas que. Não, mas e sobre contratação? Não dá, cara. O jornalismo brasileiro. Vou ter que gravar outro vídeo especial só sobre isso. É muito precário, cara. É muito precário e tem que melhorar demais. Os caras vão pra. Isso já acontece há muito tempo, tá? Não é só porque ele falou que ia ter perguntas de contratação. Já cansou de acontecer dos caras terem a mesma pergunta. Tem 10 malucos na coletiva, 3 perguntas iguais, a mesma pergunta. Eu acho que eles tinham que ter mais perguntas, sabe? Chegar lá com 3, 4 perguntas que você possa fazer, que caso uma já tenha sido feita, você pula para outra. Mas parece que não acontece, porque várias vezes é a mesma pergunta, ou pergunta só porque ele falou. O pessoal chegou lá sedento para falar de contratação. Mas e o Juninho? Mas eu não sei. Chegaram sedentos para contratação. Aí ele falou: não vamos falar de contratação. Acabou. Quebrou os caras, não tem pergunta nenhuma. A ponto dele ter uma hora que ele brincou. Que ele falou assim: o anúncio foi que a coletiva seria sobre o planejamento do Flamengo para a temporada. E aí ele fala assim: até agora, nenhuma pergunta sobre o planejamento do Flamengo, né? Quebrou os caras. Quebrou os caras. E aí, logo, sei lá, 2 perguntinhas depois, o cara, fulaninho de tal lugar, sobre o planejamento do Flamengo, né? Que você falou. E isso e aquilo. Até fez uma pergunta boa, o rapaz. Não lembro agora o que foi a pergunta, mas foi uma pergunta boa. Mas assim, você consegue entender que os caras não têm repertório pra fazer pergunta? E uma coisa, cara, é o que eu falo sempre. Eu sou um idiota. Eu tô aqui no meu quarto gravando vídeo. Beleza. Mas os caras são jornalistas profissionais formados. O trabalho dos caras é aquilo ali. Aí é fogo. Aí é fogo. Mas você, cara, você gostou da coletiva do Boto? Você assistiu? Deixa nos comentários que eu quero saber.